Oi, gente. Alguém comente pra eu saber se vocês estão aí. Olá, olá. Tá dando pra ouvir certinho? Interajam. Tá, tô vendo os comentários. Pessoal, primeiramente, meu nome é Larissa, certo? Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente da AB Mossoró. Eu já vou aceitar a solicitação do Dr. Francisco pra gente iniciar com a live, certo? Eu queria primeiro só explicar o motivo do atraso, porque houve uma falha de comunicação, mas já foi tudo resolvido. Pedir desculpa, mas já estamos aqui e vai dar tudo certo. Eu vou chamar agora o Dr. Francisco. É a primeira vez. Tô aguardando. É a primeira vez que eu faço uma live. Então, vocês vão me desculpar. Olá, Olá. Olá. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Tô mas ouvindo, mas... Não tô vendo, senhor. não. Não? Não, tá carregando. Pessoal, vão comentando se vocês estão conseguindo já ver e ouvir a gente bem. Agora, tá legal. E agora, tá legal? Tô vendo, agora tô vendo. Olá! Olá, tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, com o senhor? Tudo na paz, Tudo graças na a paz, Deus. graças a Deus. Tá dando pra ver, pessoal? Comenta. Tudo certo. Então, o assunto que a gente tem para debater hoje é sobre direito animal, né? Isso, perfeito. Isso, perfeito. Doutor Francisco, o senhor pode se apresentar, viu? Então, eu sou o Francisco eu sou o José Garcia Francisco José Garcia e estou na e estou na coordenação de Justiça Animal da de Justiça UFPB. Animal da UFPB. Tá ecoando aí? Tá ecoando aí a voz? Não, tá dando para ouvir Não? direito. Tá tranquilo? Não, Perfeito. tá tranquilo? Perfeito. Então, sou professor da disciplina Sou professor da disciplina do Direito da UFPB. Direito da UFPB. E assim, nós, por intermédio por intermédio da Justiça Animal da da UFPB, Justiça Animal da UFPB, jurídica integral integral e gratuita aos animais e de outros estados também, de todos os estados, de todos para pedir jurídica, jurídica, também também estamos nas delegacias, nas polícia, delegacias, polícia, inclusive agora, dada aquela a DPF, cumprimento de preceito fundamental, com apoio da advocacia, que se simplesmente terminar assassinando os animais. Nós vamos ingressar também. Estamos finalizando a peça para ir. Dentre outras ações, é dada a milícia que na Paraíba. Eu tô vendo aqui pelos comentários que o pessoal tá pedindo pra eu colocar fone de ouvido, porque acho que tá ecoando pra eles.
É? Só um minutinho. É? É. Deixa eu colocar aqui meu fone. Já se melhora. Já se melhora. Oi? Oi? Opa, melhorou. Melhorou? Sim, não está mais ecoando. Ótimo. Doutora Larissa, para você saber o tempo, basta clicar nesse ao vivo aí que tem no canto superior Sim. direito, que aí vai dar a quantidade de minutos que a gente está falando. Porque até 60 minutos aí o Instagram derruba. Tá bom? Entendi. Você clica aí em Tá cima de ótimo. quantidade de minutos para você acompanhar. Pronto. Doutor, eu queria que o senhor começasse a falar, porque assim, eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, Certo? certo? Nas lives, agora, nessa época que estamos em pandemia, eu vejo que o senhor tem trabalhado bastante com lives com profissionais. Quando eu achar que convém, tá ok? Certo. Então, assim, na hora que está falhando assim a sua voz, eu praticamente Tá não ok. escutei o que você falou. Tá Não travando sei um se você pouquinho tirar aqui. se você tirar o fone, se melhora. Também não sei. Não, com o fone eu tô te ouvindo melhor. O pessoal tá travando para vocês. Voltou, Voltou? É para. voltou. O som tá bom agora. Tá ótimo. Então pode iniciar. Tá. Então, veja só, uma das maiores conquistas aqui da Paraíba, na verdade, é o Código de Direito e Bem-Estar Animal, que é uma lei que vigora em todo o estado da Paraíba, que nós conseguimos fazer, elaborar a partir de 9 reuniões públicas. Então, foram 9 reuniões, das quais 2 ocorreram na Assembleia Legislativa, uma na Câmara Municipal de Campina Grande e 6 do Espaço Cultural José Lins do Rego, que fica aqui em João Pessoa. E durante essas reuniões estavam presentes não somente entidades de proteção animal, e protetores e protetoras independentes, como também professores e pesquisadores da área do direito animal, tanto da Universidade Federal da Paraíba quanto da Universidade Estadual, também da Paraíba, como também o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a Polícia Ambiental, legisladores locais, ou seja, vereadores e também estaduais, todas essas pessoas também o Centro de Controle de Zoonoses, todas as pessoas e ou entidades que trabalham com os animais justamente para falarem da dificuldade que tinham com com essa lida, a fim de que nós, identificando essas dificuldades, pudéssemos compor um texto jurídico e transformá-lo em uma minuta de projeto de lei. E assim fizemos. Então, após essas 9 reuniões públicas, nós reunimos as necessidades apresentadas pelas pessoas, como, por exemplo, uma das maiores necessidades é justamente o conceito, aquilo que trata do conceito de direito. Né? Tem as autoridades no que diz respeito à aplicação do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que o artigo 32 diz que maus tratos revela-se como sendo crime ambiental, mas não tem conceito, ou não tinha um conceito. O nosso código traz em quase 50 incisos o conceito do que vinha a ser maus tratos. Então, de posse dessas sugestões,
pesquisamos também na legislação internacional e na nacional que já havia sobre a matéria e compusemos a minuta de projeto de lei e entregamos assim ao deputado Hervásio Bezerra, aqui da Assembleia Legislativa da Paraíba, que deflagrou o processo legislativo. 2 anos de tramitação, e aí o projeto de lei virou a lei, transformou-se na Lei 11.140, de 8 de junho de 2018, que fez nascer o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que traz em 119 artigos determinações que defendem, que protegem e que criam direitos fundamentais para os animais paraibanos. Ótimo. Você pode... Porque, assim, eu pedi no meu Instagram que as pessoas fizessem algumas perguntas, certo? E uma das perguntas foi justamente sobre o conceito de maus-tratos, né? O que seriam os maus-tratos aos animais? Tá. Então, antes de falar propriamente do conceito, doutora Larissa, permita-me dizer qual é a fundamentação do Código, além de toda essa fundamentação democrática, a partir da participação mesma da sociedade civil organizada, né? Então, nós nos baseamos, evidentemente, naquela determinação contida no inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição, que estabelece que que é proibido tratar os animais com crueldade. Então, a regra proibitiva relativa à crueldade, nós nos baseamos nela para construirmos o Código, porque ali nós temos, à luz da teoria dos princípios de Humberto Ávila, não somente um dispositivo que traz uma norma proibitiva, uma regra proibitiva, mas também retiramos dali ao menos 2 princípios, que é o princípio da dignidade animal e o princípio da universalidade, porque ali, aquilo que o legislador constituinte originário escreveu vale para qualquer animal, não somente para cães e gatos, mas sim para quaisquer animais. E aí, o constituinte originário reconheceu, doutora Larissa, desde 5 de outubro de 1988, que os animais têm direito a uma vida digna, quando proibiu a crueldade em face deles, né? Então, reconheceu ali a ciência e, assim, a dignidade animal. Tanto é que na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4983, naquela que se discute acerca da inconstitucionalidade ou não da lei da vaquejada do Ceará, o STF, no dia 6 de outubro de 2016, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei da vaquejada do Estado do Ceará, deixou bem claro no voto, por exemplo, da ministra Rosa Weber, que ali sim, naquele inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, nós temos uma norma que traz a dignidade animal. Então, o STF reconhece a dignidade animal e o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto vista, também estabelece que naquele local, naquele ponto de nossa Constituição, existe sim uma norma autônoma ou autônomo. Autônomo do quê? Ou de quê? Do direito ambiental. O artigo 225 de nossa Constituição traz o direito ambiental, mas ali também existe determinações de natureza animalista, em que independe do direito ambiental. Tanto é que esse inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 dá ou traz 3 vieses. Traz 2 vieses ambientais, porque proíbe, diz que é incumbência do poder público proteger a fauna e a flora e, assim, resguardar a sua função ecológica, né? A função ecológica do animal, que é propiciar o equilíbrio da ambiência. E também proteger as espécies de sua extinção, mas, mais adiante, já fala da crueldade. Então, naquele instante, o Constituinte levou em conta o animal por si só, independentemente de sua função ecológica, trazendo o princípio da dignidade. E como nós, doutora Larissa, não podemos falar em dignidade animal sem um catálogo mínimo de direitos fundamentais que garantam tal dignidade, eis o grande avanço do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, trouxe em seu artigo 5º direitos fundamentais paraibanos, para os animais paraibanos.
E aí são, dentre outros, o direito à integridade física, o direito à integridade psíquica, o direito de estar em um ambiente higienizado, livre do sol, livre da chuva, que tenha água e comida disponível, que garanta a sua natural, que ele possa se virar, que possa correr, que possa brincar, por exemplo, enfim, o direito também de ser assistido por um médico veterinário quando estiver doente, o direito de ser submetido de quando for trabalhar, ser submetido a determinadas regras para que não se exija, para que o humano não exija jornadas extenuantes de trabalho, enfim. Então, são todos direitos fundamentais que têm como base, e aí a grande base de nosso código, a dignidade animal, além do apoio ou da base científica que nós nos ancoramos para fazermos o Código Paraibano, que é a Declaração de Cambridge. Então, a Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos é proclamada no dia 7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge, assinada por 26 cientistas da área das neurociências, que são 26 neurocientistas, neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurocientistas computacionais cognitivos, atestando que todos os animais vertebrados, todos, portanto, todos os mamíferos e todas as aves e alguns invertebrados, exemplo de insetos, dos polvos, têm consciência da vida. Então, além deles serem seres sencientes, que sentem dor, que sentem agonia, tristeza, eles têm consciência dessa mesma senciência. E ainda vai. Diz que, por exemplo, o papagaio cinzento da África, ele tem consciência da vida bem similar, mas bem próxima que nós, humanos, temos em relação à vida. E diz ainda que, por exemplo, o pássaro pega-rabuda, ele se auto-reconhece no espelho, assim como nós nos auto-reconhecemos, assim como os elefantes, assim como os símios, os grandes símios, se auto-reconhecem no espelho. Então, assim, não sou eu quem diz, não sou eu que afirmo isso, é a neurociências, assinado por esses 26 cientistas, neurocientistas, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim. E outras Constituição, como também na Declaração de Cambridge. E aí, sim, nós chegamos, passeando pelo Código, além dos direitos fundamentais, evidentemente, temos o parágrafo 2º do artigo 7º, que conceitua o que vem a ser maus-tratos. E maus-tratos aos animais, segundo o nosso Código, são quase 50 incisos, eu vou pensar alguns pontos que são mais, digamos, contundentes, fazer sexo com animal. Então, a zoofilia revela-se como sendo um maltrato, uma espécie de maus-tratos a animais. Também, deixar animal em local anti-higiênico, cheio de fezes, cheio de urina, com odor. Não colocar comida e água para os animais. Deixar animal acorrentado, espancar animal, envenenar animal, comer animal vivo, como as ostras, aqui as pessoas ainda comem, colocar animal vivo dentro de uma panela fervendo, como são os casos dos caranguejos, eles são mortos assim, né, para serem esquartejados, depois servidos sobre a mesa das pessoas que querem comê-los, então eles são colocados vivos dentro da panela fervendo, tanto que quando se coloca aí põe-se logo a tampa e coloca-se pedras pesadas porque eles ficam pulando dentro da panela para não morrerem, né? Enfim. Então, tudo isso é proibido, não é que é proibido, na verdade é conceituado como sendo maus-tratos aqui, segundo o nosso código. Também, configura-se como sendo maus-tratos exigir trabalho de animais prenhes, exigir trabalho de animais para além de sua capacidade, enfim, é uma série de situações reveladoras de maus-tratos a animais, com base, né, na nossa Constituição, com base na Declaração de Cambridge e com base também no Decreto 24.634 de
24634, lá de Getúlio Vargas, de 1934, que traz, no artigo 3º, por exemplo, em mais de 30 incisos, o conceito de maus-tratos, e que, no parágrafo 3º de seu artigo 2º, possibilita, inclusive, os animais estarem em juízo, assistidos por quem de direito, né? Assistidos por uma ONG, assistidos pelo Ministério Público, enfim, já que os animais têm direito à dignidade, já que os animais têm direito de não serem tratados com crueldade, certamente, eles têm o direito subjetivo de irem ao Poder Judiciário pleitear os seus direitos quando direitos estão sendo aviltados, ou ainda, em caráter preventivo, quando estão na iminência de serem aviltados, de serem desrespeitados. Então, assim, nós temos construído esse raciocínio. O professor Vicente de Paula Ataíde Júnior tem divulgado alguns artigos científicos nesse caminho também, em relação aos direitos dos animais, aos princípios, enfim, então essa é a nossa pisada, esse é o nosso trabalho, e esse é o Código Paraibano, digamos assim. Certo. O Código de Bem-Estar Animal da Paraíba, ele traz alguma punição, no caso de maus-tratos? Então, a partir do artigo 100 de nosso Código, são listadas, ou são, em seu corpo, tem as regras que punem quem desrespeita o Código. E são várias punições. Então, quem desrespeita o Código, quem maltrata animal, fica sujeito a multas, doutora Larissa, pesadíssimas aqui. As multas que chegam a R$10.000 por animal. Então, veja só, por exemplo, se nós, desbaratando um canil clandestino, como já aconteceu aqui, nós encontramos 15 animais, mas, em tese, pelo menos somente 5 estavam sob maus-tratos, porque os demais 10 estavam bem cuidados e tal, e tal, e tal. Aí o que é que diz o nosso código? Ora, na hora que são detectados esses maus-tratos, esses 5 animais que os maus-tratos estavam evidentes, devem ser retirados, devem ficar sob a custódia, sob a tutela do próprio Estado, e os outros 10, que mesmo não estando sob maus-tratos naquele momento, devem também ser retirados, porque eles estão em um ambiente que potencialmente pode propiciar maus-tratos a ele. Então, nesse caso, se o canil era composto de 15 animais, então os 15 animais devem ser retirados. E a multa é para cada um dos animais. Então, serão 15 animais, então será atribuída uma multa para cada um deles. E mais, essa pessoa não poderá, por 10 anos, criar animal. Sequer poderá oferecer lar temporário. E se nesse ínterim desses 10 anos, digamos, lá pelo 8º ano, aí ela é pega, ela é flagrada criando animal, então ela vai responder a nova multa e novo prazo de 10 anos é reiniciado. Então ela já tinha cumprido dos 10, 8, mas aí ali é zerado e ela começa a cumprir novo prazo de 10 anos para não poder criar animal e também sequer oferecer lar temporário. Se se tratar de uma empresa, né, que tem apetrechos, por exemplo, tem chumbinho, vendendo chumbinho lá para matar gatos ou ratos, enfim, como o chumbinho é proibido, então ele pode receber desde a advertência até fechamento da empresa, perda de quaisquer licenças, não só ambientais como sanitárias, para funcionamento. Então, as penalidades de nosso código são bem severas no que diz respeito à proteção animal. Eu compreendo. Como funciona a fiscalização, doutor, nesse caso? Então, a fiscalização funciona a partir da SUDEMA, Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Lamentavelmente, ainda está meio capenga, especialmente agora no tempo da pandemia, mas nós já estamos em contato com a SUDEMA para que criemos uma, digamos assim, doutora Larissa, uma rotina, a fim de que, na hora que os maus-tratos forem identificados, a SUDEMA possa aplicar aquela multa e, assim, o maltratador, por assim dizer, de fato sentir no bolso a mão, né, a mão voraz do Estado, a fim de que ele comece a se intimidar.
e não mais maltratar os animais. Compreendo. Doutor, há muitas denúncias, assim, principalmente nessa época de pandemia. Então, as denúncias são inúmeras. Ainda esta semana, nós recebemos uma denúncia envolvendo o canil da cidade de Souza, que fica a quase 500 quilômetros daqui de João Pessoa. O canil nós já estamos a acompanhar já faz anos, até em abril, maio do ano passado, de 2019, nós recebemos imagens dos animais se comendo uns aos outros. Atribui-se que eles morriam de fome ou de alguma doença, e como não tinha comida lá, então eles comiam. Na hora que um morria, o outro que tinha sobrevivido comia. Então, eu vi a imagem, não tem nem como dizer que não é verdade, sabe? Então, nós estamos em contato com o Ministério Público de Souza, estamos insistindo em uma teleaudiência ainda nesta semana, para que essa teleaudiência aconteça nesta semana, e vamos ver o que nós poderemos fazer. Ainda hoje também, doutora Larissa, eu recebi uma denúncia de que existia um carro que carrega cargas vivas abandonado em um posto na saída de João Pessoa. Saída João Pessoa, Recife. Fui lá, agora, no início da tarde. Mas quando eu cheguei lá, realmente o carro tinha estado abandonado por 2 dias, mas o dono dos animais, o proprietário dos animais, já estava lá providenciando a saída dos animais. Disse que tinha o guindastezinho, aquele negócio que fica atrás do carro, que prende e que carrega os animais, tinha se quebrado, mas mesmo assim ele deixou os animais debaixo de sol e de chuva, que aqui está fazendo sol chovendo, e sem alimento por esses dias. Mas eu soube hoje... Sem alimento, né? Então, na hora que eu soube, eu cheguei lá, mas as providências já estavam sendo tomadas. Então, assim, a gente não pôde fazer muita coisa. Mas todos os dias, o dia todo, nós vamos, inclusive, à Delegacia da Mulher. Por que a Delegacia da Mulher? Porque nós estamos vendo a possibilidade de começarmos uma pesquisa na delegacia aqui da mulher, e estamos já alinhando isso para constatarmos a teoria do link aqui em João Pessoa. E que teoria do link é essa? A teoria do link, ou a teoria do elo, é uma teoria desenvolvida nos Estados Unidos e já aplicada pelo próprio FBI desde a década de 1970, que investiga o FBI uma morte cruel contra animal, igual como ele investiga uma morte contra o humano. Por quê? Porque a ciência já tem mostrado, são vários os artigos publicados, não só em revistas jurídicas, como também em revistas psiquiátricas e da área de psicologia, atestando, doutora Larissa, a íntima relação existente entre maus tratos a animais e violência doméstica. Especialmente violência contra crianças, violência contra idosos e contra mulheres. Então, assim, nós queremos fazer um levantamento na Delegacia da Mulher daqui, eu fui hoje lá, mas não consegui ainda conversar com quem eu devo conversar. Nós queremos fazer um levantamento aqui para ver se conseguimos fazer essa associação. Se não existir formulário aplicado pela psicóloga e pela assistente social da delegacia, nós vamos sugerir a inserção de alguns questionários para que apuremos essa íntima relação existente entre maus tratos animais e maus tratos contra mulheres, crianças e idosos, porque a ciência já comprovou. Nós queremos fazer um levantamento aqui em João Pessoa. Então, assim, a demanda é altíssima e estamos sempre, assim, indo não só às delegacias, como também ao Poder Judiciário, ingressando com as ações pertinentes. No caso das denúncias, qualquer pessoa pode denunciar? Então, qualquer pessoa pode denunciar. Se quiser fazer denúncia anônima, também nós acatamos, evidentemente. E pelo Instagram, nosso Instagram, que é NejaUFPB, NEJAUFPB, tudo juntinho. E aí é só pelo direct deixar a denúncia, mas de preferência. A denúncia deve estar acompanhada de fotos e vídeos. E mais preferentemente de vídeos, porque é importante. Nós temos que ter, doutora Larissa, um mínimo, um princípio de prova, que é para poder provocarmos o delegado e assim o delegado começar
ou a delegada que estiver no posto começar a investigação. E sem provas, pelo menos provas iniciais, incipientes, fica mais difícil. Então é importante que nós, que denunciem, já anexem também fotos e ou vídeos. Mas também pode denunciar diretamente à polícia, pelo 190. É assim? Sim. Mas fica bem mais difícil. Pode ir também diretamente à delegacia. Nós aqui em João Pessoa temos uma delegacia especializada. É a Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, que fica na entrada do conjunto Ernesto Geisel, na central de polícia. Então, tem vários canais. Pode ir também direto ao Ministério Público, enfim. Mas nós estamos à disposição, enquanto NEJA, Núcleo de Justiça Animal da UFPB. Houve um comentário aqui, doutor, que outra grande discussão é quanto à omissão dos poderes públicos em relação à situação dos animais de rua. Não se verifica, na maioria dos municípios, um local apropriado para acolher os animais. É um comentário de Bárbara Paloma. Então, veja só, nós temos a Lei Federal número 13.426, de 30 de março de 2017. Essa lei, que é federal, que vigora desde 31 de março de 2017, estabelece no artigo 1º e no artigo 2º a determinação, a obrigação de fazer para os 5.570 municípios existentes no Estado brasileiro, seguinte, que todos eles devem esterilizar cirurgicamente os animais em situação de rua como forma de controle populacional. Né? Então, é uma obrigação de fazer, inscrita numa lei federal. Então, nós, principalmente nós que somos advogados e advogadas, já temos uma ferramenta excelente para exigir, via judiciário, que essa lei se cumpra. Além disso, doutora Larissa, tem o artigo 3º da lei. Ela é composta apenas de 3 artigos. É super simples e super vanguardista. O artigo 3º estabelece outra obrigação de fazer para os municípios, dizendo ou determinando que os animais, que o poder público deve criar políticas públicas a ser veiculadas nos vários meios midiáticos de propagação da ética, da posse ética e responsável dos animais. Então, campanhas de adoção, enaltecendo a posse ética e responsável de animais, ou seja, uma educação animalista deve ser deflagrada pelos municípios, pelos 5.570 municípios. Então, vocês, enquanto OAB aí de Mossoró, já tem essa ferramenta. Nós realmente aqui estamos já nessa direção também. Inclusive na UFPB já montamos um grupo de estudo voltado para a educação animalista. Já fomos ao Ministério Público no ano passado e neste ano, e na Secretaria de Estado da Educação, estamos alinhando a possibilidade de inserção nos currículos municipais e estaduais da disciplina Educação Ambiental, como disciplina autônoma, tal como manda a nossa Constituição paraibana, porque nós acreditamos que é a educação que vai alavancar esse olhar diferenciado relativo ao respeito à vida. A vida manifesta em todas as formas, inclusive sob a forma de animal. Mas, independentemente disso, tem sim essa ferramenta, que nós já podemos lançar mão dela e obrigar os prefeitos a esterilizarem esses animais em situação de rua. Tanto é que agora, recentemente, saiu uma decisão do Estado do Ceará, obrigando o Estado a criar, no prazo de 180 dias, a criar esse abrigo e acolher esses animais em situação de rua. E certamente dá toda a dignidade que eles merecem, como, por exemplo, a esterilização, enfim. Né? Então é isso. Então, já tem um precedente bem bom no estado do Ceará. Eu vi notícias, doutor, com relação a esse controle populacional, realmente. Se eu não me engano, foi no estado de Goiás, que havia uma campanha de uma prefeitura, eu não me lembro exatamente o município, de que não era com relação à castração, e sim com relação ao ceifamento da vida desses animais, né? Eles pegavam O que eles chamam de eutanásia.
Eutanasiavam, exatamente. que é Os chacina. animais de rua. Pois é. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a resolução número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária estabelece as hipóteses de eutanásia, né? As hipóteses de eutanásia. E ainda ela não obriga, ela fala na faculdade, pode, né? Pode. Então, diante de, por exemplo, animais que estejam se ultimando, estejam com dores ou com doenças zoonóticas, pode haver eutanásia. Então, não obriga, é uma faculdade. Né? Então, assim, quando os animais se encontram em situação de rua e o poder público, na verdade, recolhe esses animais, como acontece ainda aqui também na Paraíba, em vários municípios, e extermina esses animais como meio de controle populacional, eles estão cometendo crime, porque nada, nem a nossa Constituição, nem a resolução número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nenhum instrumento normativo abaliza essa conduta do poder público. Então, é o próprio poder público cometendo crime ambiental. Ele pode sim ser acionado, tanto criminalmente quanto civilmente. E civilmente para se exigir uma indenização por danos morais coletivos. E aí eu digo a você, doutora Larissa, que é importantíssimo que nós, enquanto advogados, ajuizemos as ações, judicializemos esses temas, que é para que eles comecem, de fato, a ser discutidos no Poder Judiciário, para que os juízes comecem a amadurecer sobre essa temática, especialmente no que diz respeito aos animais enquanto sujeitos de direito e a possibilidade de eles próprios serem os autores das ações. Então, nós, ao judicializarmos, estamos ingressando com as ações com os animais sendo autores delas, que é para que a gente leve a discussão para o primeiro grau, suba para o segundo grau e chegue até o STJ e talvez ao STF, a depender, né, da tramitação, se necessário for. Então, assim, é importante que nós judicializemos, é importante que nós obriguemos, via judicial, o poder público a tomar essas medidas ali protetivos aos animais, né? Só um instantinho. O gato tá preso ali. E assim, levemos a discussão para o judiciário para que haja esse amadurecimento. É importantíssimo, doutora Larissa, importantíssimo. Então, eu Resumindo, conclamo. Só um tudo se instantinho. trata de educação ambiental, né, da população. Então, eu conclamo todos os advogados que, porventura, estejam nos escutando agora ou que venham a nos escutar, já que eu penso que você vai deixar gravado no IGTV, né, do Instagram, que judicialize. Nós temos, assim, vários e vários modelos de petições iniciais e eu fico à disposição para mandar essas petições iniciais para que vocês adaptem à realidade do tema que querem levar para o Poder Judiciário, mas nós temos que estar junto ao Poder Judiciário. E nós também estamos pugnando, doutora Larissa, por uma nomenclatura independente. Até porque o próprio Luiz Roberto Barroso já sinalizou que há, sim, uma autonomia do direito animal relativamente ao direito ambiental. Então, de fato, existe o direito ambiental e, de fato, existe o direito animal. Porque quando a crueldade foi vedada em face dos animais, ali o Constituinte disse que o animal importava por si só, independentemente de sua função ecológica. Isso quer dizer que, quando a gente fala em educação, existe sim a educação ambiental e existe a educação animalista, que seria, digamos, um desdobramento dessa educação ambiental, com foco no animal enquanto ser consciente e senciente, já que a ciência já comprovou tanto essa consciência como essa sensibilidade, digamos assim, que esses devem ter uma vida digna. Exatamente. Com relação à proteção animal, geralmente, quem toma a frente desse movimento, né? Quem toma a frente para pleitear esses direitos animais são os protetores individuais.
né? São pessoas que, na sua função social, pegam animais de rua, dão lar temporário, alguns abrigos também, né? Aqui em Mossoró a gente tem, e grupos de proteção animal. Com relação a isso, no código de vocês, né? No código de bem-estar animal da Paraíba, vocês fazem menção a essas pessoas? Então, a gente faz menção, tem uma determinação importantíssima no código, que é exatamente a seguinte, que esse trabalho envolvendo o controle zoonótico, envolvendo o controle populacional, que é feito inclusive por protetores e ou por entidades de proteção animal, é um trabalho de natureza pública e voltado para a saúde pública. Então, assim, todo esse trabalho com os animais está intimamente ligado e o código reconhece expressamente, então, está intimamente ligado à saúde pública. Mas, doutora Larissa, não pode zoonóticas. Se eles são potenciais portadores de doenças zoonóticas, isto é, doenças que podem ser transmitidas para o homem, para o humano, então significa dizer que o poder público deve sim cuidar da saúde dos animais. Aliás, o conceito de saúde única é um conceito já divulgado, e nós sabemos que se, por exemplo, as plantas vão mal, se o ar vai mal, se a água vai mal, se os animais vão mal, nós também vamos mal. Então, a saúde única, digamos assim, imprime uma obrigação para nós, humanos, e para o poder público, que é composto de humanos também, evidentemente, que nós cuidemos da ambiência a fim de que, voltado para o próprio homem, então, sob uma ótica antropocêntrica, para que nós possamos sobreviver, não só nós agora, como as gerações vindouras. E não é uma sobrevivência qualquer, é uma sobrevivência que deve ser digna. E para que nós possamos ter essa sobrevivência digna, é preciso que respeitemos a ambiência e respeitemos os animais. Ótimo, perfeito. Doutor, uma das perguntas também que me veio na minha enquete do Instagram foi com relação aos direitos dos animais, dos donos de animais, terem eles em sua casa nos condomínios. Então, lamentavelmente, doutora Larissa, a gente ainda fala em donos de animais, né? Porque o artigo 82 do Código Civil estabelece que eles são seres ou coisas que se movem, mais ou menos isso. Então, são coisas ainda. Mas nós sabemos que também, doutora Larissa, antes de enfrentar essa sua pergunta, que esse artigo 82, ele está completamente desalinhado da Constituição, né? Ora, se o Constituinte estabelece que é vedada a crueldade em face dos animais, como poderia o Constituinte vedar a crueldade em face de coisas? Né? Como é que uma lei pode proibir a crueldade em face desse celular que a gente conversa agora, se é uma coisa? Então, não tem sentido esse artigo 82, ele é flagrantemente inconstitucional. Inconstitucional. Né? Completamente. Então, assim, independentemente dessa discussão, nós temos que o condomínio, tudo bem, nós sabemos que o direito à propriedade é direito fundamental. Assim, o direito à propriedade é direito fundamental, artigo 5º, inciso 21 e seguintes de nossa Constituição. Mas só que esse direito fundamental à propriedade tem limites, e os limites são os próprios limites dados pela Constituição. Assim, quer no artigo 182, quer lá no artigo 184 e 186, que vão falar da função social da propriedade urbana e da função social da propriedade rurícola. Interessa-nos, para a sua pergunta, a função social da propriedade urbana. E quando é que a função social da propriedade urbana ela é atingida? Quando ela cumpre os objetivos de sua existência. Então, ela existe para quê? Então, em se tratando de condomínio, nós sabemos que o condomínio ele é regido por uma convenção, que seria o equivalente à Constituição do Estado. Então,
a constituição do condomínio. Então, para que ele passe a existir, juridicamente falando, tem que existir essa convenção, respeitados os limites impostos pelo próprio Código Civil, no que diz respeito a quórum de votação em matérias que ela pode veicular. E o regimento interno, que é um desdobramento dessa convenção, que vai reger a convivência, que deve ser harmônica, entre as pessoas que ali habitam e entre pessoas e animais. Né? Então, assim, nenhuma convenção, e o STJ recentemente assim também compreendeu, nenhuma convenção pode extrapolar o que determina o Código Civil, tampouco o que determina a Constituição, o que diz respeito ao direito à propriedade enquanto direito fundamental. Quer isso dizer que os animais podem sim estar no condomínio, ou seja, eu posso criar animais, gatos, cães aqui no apartamento onde moro, desde que o direito de vizinhança seja respeitado. Então, se o direito de vizinhança for respeitado, se os animais que aqui habitam não prejudicarem o direito de sossego do meu vizinho, por exemplo, aí ninguém, absolutamente ninguém, pode vir nesse mesmo judiciário, tal como o próprio judiciário assim já reconheceu lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, animais em condomínio, resumidamente falando, é possível? É. Como é que é possível? Desde que respeitado o direito de vizinhança. E se a convenção dispuser que é proibido ter animais em condomínio, essa determinação convencional, ela extrapola não só do que determina o Código Civil, como do que determina a Constituição. Então, essa proibição, ela é inconstitucional, ela não tem, digamos assim, força jurídica, é derrubável por qualquer juiz, desde que o judiciário seja acionado. Doutor, nós chegamos aí a 50 minutos de live. Você tem mais alguma... passa rápido. Você tem mais alguma consideração que queira fazer? Então, eu só queria enfatizar, doutora Larissa, na ideia da judicialização. Então, nós temos que judicializar. Anderson, que é um advogado animalista, e aí nós chamamos advogado animalista, que é justamente para dar o foco na militância. Em Caruaru, ele judicializou recentemente, por intermédio de um pedido feito diretamente por intermédio do judiciário, né, para que a Prefeitura de Caruaru custeasse o tratamento de leishmaniose de um animal em situação de rua que tinha sido abrigado por uma entidade de proteção animal e que não tinha dinheiro para custear. Então, o juiz, liminarmente, determinou que o município de Caruaru custeasse todo o tratamento de leishmaniose daquele animal. Ele já vai judicializar de novo, porque já tem outro animal com leishmaniose. Então, assim, se nós... E é obrigação do poder público fazer isso. É obrigação do poder público ter um abrigo para, na recolha desses animais em situação de rua, e aí nós evitamos dizer, doutora Larissa, também, animais de rua, porque eles não são de rua, né? Eles estão em situação de rua. Né? Então, obrigação do poder público ter esse abrigo. Então, nós precisamos, de fato, judicializar para que o poder público assuma a sua responsabilidade, judicializar em relação àquela lei 13.426 de 2017, para obrigarmos o poder público a esterilizar cirurgicamente os animais como, em situação de rua, como forma de controle populacional e não matá-los. Não é eutanásia, é matança, é crime, assim, e a lei diz também que o poder público deve esterilizar os animais do pessoal de baixa renda, pessoal que cuida de animal e que não tem como pagar um veterinário, enfim. Então, eu conclamo todos os advogados e advogadas a judicializarem o direito animal a fim de que nós avancemos nessa luta de uma vez por todas. Então é isso. E no mais, eu agradeço a oportunidade de aqui estar e falarmos de tema tão relevante como é esse, relativo ao respeito à vida animal. E fico à disposição também. Obrigada, doutor, pela participação.
viu? Judith falou aqui com relação à circulação do animal no condomínio, mas eu acredito que seja no mesmo sentido, né, No do que o mesmo senhor falou. Isso, deve, no mesmo sentido. Então, pode existir normas, por exemplo, para o animal não descer no elevador no chão, descer, né, segurando, o tutor segurando o animal. É correto? É correto. Agora, nas áreas comuns, desde que paramentado, todo paramentado, né, com focinheira, se for um animal bravio, com rédea, para que o tutor tenha o controle do animal. Enfim, não pode haver impedimento. E sempre com um saquinho, para na hora que ele fizer cocô ou xixi, né, então, ser limpo pelo tutor. Cocô é só apanhar, e se for xixi, aí tem que ter papel higiênico para secar, enfim. Então, todos os cuidados também, evidentemente, para que o seu direito de ter um animal num condomínio não seja extrapolado. Então, é isso. Eu estou com relação a uma clínica veterinária pública. Entra também nesse sentido de que é obrigação do poder público criar. Então, entra também, porque como o direito animal, aliás, como o animal tem direito à dignidade, e veja só, doutora Larissa, o parágrafo primeiro do artigo 227 começa bem assim, para que, né, vou parafrasear, para que seja atingido o que o caput diz, ou seja, tenhamos uma vida digna, nós humanos, e assim o equilíbrio da ambiência se sustente no tempo e no espaço para as presentes e futuras gerações, incumbe ao poder público, dentre outras, aí lista lá no inciso 7, vedar a crueldade em face de animais. E como esse dispositivo revela-se como sendo uma regra proibitiva, mas também um princípio da dignidade, e como nós sabemos que para que a dignidade seja respeitada do animal, a sua integridade física e a sua integridade psíquica também devem ser respeitadas, e para que isso aconteça, o poder público, tal como manda a Constituição, deve tomar as providências necessárias para que tal dignidade se concretize. Um dos meios de concretização dessa mesma dignidade é o atendimento médico veterinário, quer seja por intermédio de uma clínica pública, quer seja por intermédio de uma clínica privada, cujo convênio tenha sido firmado com o poder público, para atendimento da população carente, especialmente carente, né? E também dos animais em situação de rua que são acolhidos por entidades de proteção animal ou por protetores independentes. É sim. Eu agradeço a sua participação, doutor. Realmente é um tema muito importante, e principalmente aqui em Mossoró, e nós não temos legislação nesse sentido, né? A gente agradece muito a colaboração, certo? E é isso. Vou chamar mais vezes, Tá porque bom, é um fica à debate muito disposição. importante. Tá. E, doutora É Larissa, um veja debate muito só. importante. Se você conhece, se alguém que escutar essa live ou estiver escutando conhece vereadores, conhece deputados, eu tenho várias minutas de projetos de lei que posso disponibilizar para que vocês levem aos vereadores, levem aos deputados. Por exemplo, um projeto de lei que está bem fundamentado, que cria o Código de Direito e Bem-Estar Municipal. Então, o município de Caruaru já teria uma minuta de projeto de lei nesse sentido, eu posso disponibilizar. Um projeto de lei que está bem fundamentado cientificamente, que proíbe fogos de artifício com estampido, então fundamentado na ciência essa proibição, e traz vários exemplos de outros estados e até países que já têm essa proibição. Então, os fogos de artifício não ficam proibidos, mas sim somente aquele barulho. Então, assim, eu fico à disposição para disponibilizar essas minutas de projeto de lei, porque nós temos que ter leis para criarmos assim um lastro, um ordenamento jurídico animalista para podermos ter ferramentas para trabalharmos. Então, finalizar aqui, agradecer também a presidência, né, da OAB Mossoró, que permitiu que a nossa comissão realizasse essa live, certo? E agradecer a todo mundo que participou, a todas as perguntas que foram enviadas, e espero que tenha dado certo. Perfeito, eu agradeço também. Até mais. Então, eu vou encerrar aqui. Tchau. Tchau.